Meus irmãos, Pai do Senhor, creio que já estamos aí ao vivo. Vamos, nesta oportunidade, começarmos o nosso estudo sobre escatologia bíblica. Para nós, mais uma vez, é uma satisfação imensa estar com os nossos irmãos aqui por ocasião da nossa live a respeito da escatologia bíblica. É um estudo completo de todos os eventos que breve acontecerão. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa certeza, em que um dia o Senhor há de consumar todas as coisas. Nós estamos, irmãos, na reta final. Eu creio que hoje é o nosso último estudo sobre a escatologia bíblica. Desde já eu quero dar a paz do Senhor para os nossos irmãos que já estão aí entrando na nossa sala, no nosso estudo sobre a escatologia bíblica. E desde já eu quero que os irmãos façam pedido de oração, compartilhem, curtamente, façam suas perguntas. Hoje nós estaremos falando, meus irmãos, sobre aí o final do milênio, certo? Nós tivemos aí na lição passada falando sobre o milênio. Agora será a finalização, a segunda parte do milênio, e já daremos início falando sobre o juízo final, o julgamento do grande trono branco e o estado de vida eterna, tá certo? É um estudo conciso, porém muito edificante e esclarecedor, de acordo com as Escrituras. O irmão Caetano Carneiro está participando já conosco, interagindo. Quero mandar a paz do Senhor também, irmão Caetano. Deus te abençoe, você e toda a família. Maravilhoso. Meus queridos irmãos, já temos mais alguns irmãos aqui conosco. E vale lembrar, meus irmãos, eu quero reiterar aqui que nós estamos aí na finalização desse nosso estudo. O irmão Micael Menezes também está participando conosco. Uma paz do Senhor. Paz do Senhor, irmão Micael, Deus te abençoe. Desde já eu peço aos irmãos para compartilhar esse estudo bíblico, que com certeza é edificante tanto para nós como para os nossos amigos, irmãos, que fazem parte do nosso ciclo de amizade. E você compartilhando, você sabe que vai aí sendo propagado a palavra de Deus, não é, irmãos? Então, meus queridos irmãos, nós vimos aí o nosso estudo sobre escatologia bíblica. Nós tivemos aí desde os sinais que antecedem a vinda de Cristo, falando sobre os sinais, né? Na outra live, na segunda live, nós falamos aí sobre o arrebatamento da igreja, depois o tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro, a grande tribulação, que teve aí 3 partes, falamos sobre a grande tribulação. E vocês podem procurar aí no YouTube. Eu tenho aí na minha página, tá certo? Uma postagem recente no meu canal no YouTube, e tem uma playlist de todos esses estudos escatológicos. Você pode acompanhar aí. O Daniel Almeida também manda a paz do Senhor. Deus abençoe. Paz do Senhor, irmão Daniel. Manda a paz do Senhor para todos vocês que estão aí. Se você quiser compartilhar, compartilhe. Coloque a cidade onde você está aí interagindo com a gente, participando. E vocês podem também fazer o pedido de oração. Estaremos orando. E amanhã nós temos o culto do clamor, 7 horas da noite. Estaremos clamando aqui, rogando a bênção do Senhor. Hoje estaremos apresentando no grupo de oração dos pastores da Conadec e estaremos intercedendo uns pelos outros. Da mesma forma, eu peço oração a vocês. Ore por nós. Precisamos grandemente das vossas orações. Meus queridos irmãos, nesta oportunidade nós vamos começar com uma oração. Oremos. Querido Deus e eterno Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos aqui, Senhor, no último dia de estudo da doutrina bíblica, escatologia. Pai eterno, abençoa o teu povo, os teus filhos que aqui estão presentes, via virtual, Senhor, nesta live, os teus filhos que estão participando, aqueles que estão visualizando, curtindo, aqueles que estão compartilhando a tua palavra. Meu Deus e meu Pai, abençoa a todos. Eu te apresento, Senhor, a todos os teus filhos. Te apresento também a irmã Zilda, Senhor, eterno, abençoa a tua filha. Abençoa, meu Senhor e meu Deus, todo o teu povo, os nossos irmãos aqui da sede do município de Barroquinha.
os teus filhos, Senhor, das congregações, da ilha, da Lagoa do Mato, do Cedro. Abençoa a todos no nome de Jesus. Amém. Vai a paz do Senhor também para a irmã Zilda, que sempre está conosco, participando dos trabalhos. Paz do Senhor, irmã Zilda, você, irmã Chaguinha, a Débora, o Jander, o Jabes, todo o povo de Deus aí na tua casa. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Meus queridos irmãos, nós temos aqui o irmão Daniel de Irauçuba, irmão Caetano de Guaraciaba. Deus abençoe meus irmãos. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Vai compartilhando aí na tua cidade esse estudo sobre escatologia bíblica. E prosseguindo, irmãos, hoje com certeza estaremos agora aqui no último estudo, falando sobre o milênio, a última parte do milênio, e também dando prosseguimento aí falaremos sobre o juízo do grande trono branco e sobre o estado eterno, a eternidade, certo? Falamos desde dos sinais que antecedem a vinda de Cristo, e foi aí até a grande tribulação. A última terça agora falamos sobre o milênio. No estudo do milênio, nós falamos sobre as escolas milenistas. Nós temos a escola pré-milenista, amilenista e pós-milenista. A pré-milenista é a que nós entendemos que está mais embasado nas Escrituras Sagradas. É aquela que defende que Jesus Cristo virá antes do milênio. Por isso que ela é pré-milenista, né? Depois da grande tribulação e antes do milênio, Cristo implantará o seu reino aqui na terra num período de 1000 anos. A escola milenista ou amilenista, ela acredita que não existirá milênio. Apenas Jesus Cristo virá depois da grande tribulação e assim implantará o reino, o estado eterno. E a escola pós-tribulacionista, ou melhor, pós-milenista, eles acreditam que o milênio é o período da igreja, esse período da graça, período que a igreja está aí em profusão pregando o evangelho, anunciando as boas novas, e só depois aí é que ele vem, Jesus Cristo vem para implantar o seu reino e a vida eterna, e assim não terá, no caso, o milênio. Mas nós cremos na escola pré-milenista. Nós somos da escola pré-milenista e pré-tribulacionista. Ou seja, Jesus Cristo virá buscar a igreja por ocasião do arrebatamento da igreja, que é a primeira fase da segunda vinda, onde ele não se manifestará ao mundo, ele virá apenas nos ares e arrebatará a igreja. Depois disso, depois desse arrebatamento, dar-se-á início à grande tribulação. E depois da grande tribulação, que é um período de 7 anos, como falamos e tratamos, esmiuçamos muito bem isso na lição passada, no estudo passado sobre o início do milênio, sobre aí a cronologia do milênio. E assim, depois desses 1000 anos, depois que passar 7 anos de grande tribulação, Jesus Cristo virá e implantará os seus 1000 anos aqui na Terra, o governo aqui no nosso planeta. Falamos também que o início aí do milênio, tá certo? Ele iniciará o milênio antes de acontecer o juízo do grande trono branco e depois do julgamento das nações. O julgamento das nações estará as nações que escaparam da grande tribulação e que não foram marcadas pelo anticristo. Essas nações, essas pessoas, elas viverão no milênio junto com Israel, com a nação de Israel. Passará pelo julgamento das nações e aqueles que forem condenados, certo? Vão ficar reservados para o juízo final, e assim aqueles que escaparam do julgamento viverão no milênio. Viverão no milênio, 1000 anos reinando com Cristo.
Milênio nós já falamos aí como se dará, e nessa última parte do milênio nós vamos estudar sobre os aspectos gerais do milênio. Nós falamos sobre as escolas milenistas, falamos também temos as definições do milênio e falamos sobre a cronologia dos fatos, né? O milênio acontecerá no fim da grande tribulação. Depois que finalizar a grande tribulação, haverá o julgamento das nações, junto com Israel. Depois, Cristo, ou melhor, por ocasião da sua vinda, ele aprisionará Satanás, falso profeta, a besta, e todos aqueles que tinham recebido o sinal da besta serão aprisionados no abismo, e lá aprisionados viverão 1000 anos presos. Depois iniciará o milênio, e enquanto isso Satanás estará preso. O milênio estará acontecendo aqui o reinado de Cristo, certo? E depois de finalizar o milênio, nós vamos ver o que acontecerá. Como será o milênio? Os aspectos gerais do milênio. Como será? A descrição geral do milênio. Primeiro, é um reino teocrático, onde Deus que reinará através de seu Filho Jesus Cristo. Isaías 7,14, capítulo 11, versículo 1 ao 5, Jeremias 23, 5, Miqueias, capítulo 5, versículo 2, e Mateus também traz a narrativa, capítulo, versículo 22, 23, que o reino, ou o rei, porque é o reino teocrático, né, cracia, o governo, teos, Deus, então é um governo regido por Deus, no caso por Jesus Cristo, né? O Emanuel, o Deus conosco. Então realmente o rei Emanuel, Deus conosco, estará conosco aqui na terra, reinando 1000 anos. É um governo universal, pois ele abrangerá soberanamente tanto céus e terra, pois o reino de Deus implantado aqui na terra, o milênio, terá conexão também com o céu, com a glória, né? E o reinado mútuo vai ser um reinado mútuo, onde Cristo vai reinar com a igreja. Apocalipse 20, versículo 21, ao que vencer eu lhe concederei que assente comigo no meu trono. Apocalipse 20, versículo 6. Então é um reino onde terá participação da igreja. E é um reino de paz, de longanimidade, de prosperidade. Certo? Nós teremos aqui um reino milenial, um reino de paz, um reino de prosperidade e de riquezas em abundância, tanto na área da saúde, na área da natureza. Nós vamos ter aqui na terra uma prosperidade inigualável, a longevidade do ser humano. E com isso, eu quero falar sobre os participantes, como serão, e depois como serão os seus corpos, e também as condições terrestres. Os participantes do milênio, 1 Coríntios 15, versículo 4, eu quero ler logo esse versículo que diz assim: também existem corpos celestes e corpos terrestres. Todavia, um é o esplendor dos corpos celestes e outro diferente é o brilho dos corpos terrestres. Ou seja, nós teremos aqui duas classes de participantes: aqueles que terão corpos celestes e aqueles que terão corpos terrestres. Os que terão corpos celestes aqui no milênio, aqui na terra, serão Cristo glorificado, né? Como bem nós sabemos, o Rei, o Messias. Nós teremos a igreja, capítulo 25 de Mateus, versículo 31. A igreja é todos aqueles que foram arrebatados e aqueles que dormiam em Cristo, que foram ressuscitados. Esses também com corpos celestes, né? Os santos do Antigo Testamento, que serão ressuscitados, eles também que foram ressuscitados por ocasião do arrebatamento da igreja. Os mortos ressuscitaram primeiro, então eles também virão com corpos celestes. E os santos ressuscitados da grande tribulação, tanto judeus como gentios, que morreram na grande tribulação, eles serão ressuscitados. Como nós vemos muito bem em Apocalipse, no capítulo de número 20, quando diz: e vi ali tronos,
Versículo 4. Assentaram sobre ele e foram dados poder para julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam sinal em sua testa, e nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Todos aqueles que escaparam de serem assinalados pela marca da besta, que foram degolados por amor à palavra e lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, eles ressuscitarão também, né? E depois virão com Cristo junto com a igreja e reinarão com eles aqui 1000 anos. Então esses são os participantes, tá certo? Meus irmãos, nós temos também os corpos terrestres. Os corpos terrestres, quem participará aqui no milênio com corpos naturais, corpos humanos, mesmo sem ser transformado, como aconteceu por ocasião do arrebatamento e ressurreição. Porém, esse corpo deles, eles vão ser um corpo com condições do milênio que dará para eles viver aí mais de 100 anos. Vamos ver as condições do milênio, tá bom? Então, os corpos terrestres, corpos naturais, são aquelas pessoas que... primeiro, o povo de Israel. O povo de Israel, que vai ser protegido por Deus já no finalzinho da grande tribulação, quando, no ápice da guerra, da batalha do Armagedon, Cristo virá com o seu exército, com a igreja, e ele derrotará o exército do inimigo, finalizando a grande tribulação. Né? Quando finalizar ali por ocasião da batalha do Armagedon. Aí lá, Israel vai ser protegida e guardada por Cristo, e Cristo derrotará o exército inimigo e os exércitos que o diabo arregimentou, né? O falso profeta e a besta, né? O anticristo. As outras nações que eram amigas de Israel e os outros povos que não receberam o sinal da besta vão ficar para o milênio, depois do julgamento, tá certo? Então esses são os corpos terrestres, o povo de Israel e os gentios que escaparam da grande tribulação e do juízo das nações, né? Do tribunal das nações ou do julgamento das nações, logo depois da grande tribulação e antes do milênio. É aquele período de dias lá de Daniel, no capítulo 12, versículo 11, versículo 12, que nós estudamos na live passada, tá certo? E assim nós vemos aí os participantes, os corpos celestes e os corpos terrestres. As condições do milênio. As condições do milênio, a Terra vai ter uma modificação, uma melhoria, por assim dizer, e essas modificações trará condições benéficas, positivas, e tanto na área humana, na área biológica, na área da natureza, terá melhorias, certo? Aqui na Terra, porque nós veremos aí Deus estará reinando, em primeiro lugar na condição humana. Na condição humana haverá paz universal, pois quem estará reinando é o príncipe da paz. O diabo, o anticristo, a besta e todos aqueles pecadores que receberam o sinal da besta estarão presos no abismo, e por isso aqui haverá ainda uma mais condição de que haver paz, não só porque eles não estão aqui, mas sim porque também Cristo Jesus é o que reinará, por isso que ele baniu o diabo por 1000 anos, assim para que o reino se estabelecesse aqui na terra e para que assim se cumprisse as profecias. Por isso é um dos objetivos do milênio, para que se cumprisse por completo as profecias relacionadas a Israel, ao povo de Deus, aquilo que Deus prometeu no início para o povo de Israel, para a sua nação eleita. Isso terá seu cumprimento, né, e sua finalização aqui no milênio,
porque Deus ele cumpre com aquilo que ele fala, né? Então, meus irmãos, a condição humana do milênio é que haverá paz. Isaías capítulo 2, versículo 4, capítulo 60, versículo 21, Miqueias capítulo 4, versículo 3, a presença divina em profundidade, né? A manifestação da glória de Cristo na Jerusalém celeste, que ela vai se alçar aqui no milênio. Vai haver uma Jerusalém reformada, toda reconstruída no milênio, mas haverá também a Jerusalém celeste. Essa Jerusalém celeste, ela não é a Jerusalém eterna, a cidade santa, a cidade eterna, onde nós viveremos a vida eterna. Não, nós teremos aí uma Jerusalém celeste. Eu quero fazer uma leitura só para esclarecer mais isso aqui, na declaração de fé da nossa instituição da Assembleia de Deus, das Assembleias de Deus, certo? E nós temos aqui uma descrição, certo? Como será essa Jerusalém, certo? Essa condição aqui a respeito da presença de Deus e da Jerusalém aqui no nosso planeta, certo? A Nova Jerusalém. O novo céu e a nova terra não são a terra paradisíaca do milênio, nem a santa cidade, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, que é a Jerusalém milenial. Então, haverá essa Jerusalém milenial, que não é a Nova Jerusalém, onde nós viveremos eternamente na glória. Não. Essa Jerusalém milenial, ela é a condição do reino de Deus, que haverá aqui na terra, por ocasião do milênio, onde Cristo Jesus estará conosco, e a igreja do Senhor, né? A condição também aqui na terra para a humanidade é que haverá nascimento em profusão. Haverá nascimento. Zacarias capítulo 8, versículo 5. As mulheres vão engravidar, vão ter filhos, tudo normal. Isso, as pessoas, os participantes, como eu falei agora há pouco, que têm o corpo terrestre. Né? Quem são eles? Recapitulando, o povo de Israel, o povo eleito, que Deus o protegeu no finalzinho da grande tribulação, por ocasião lá da batalha do Armagedon, e as nações que escaparam da grande tribulação, que não foram marcados com o sinal da besta, essas mesmas que eu li aqui, essas pessoas do capítulo 20 de Apocalipse, versículo de número 4, tá certo? Então, essas pessoas, elas vão ter também longevidade, em abundância, vão viver mais de 100 anos. Isaías capítulo 65, versículo 22 e 23, eles vão ter dias como as árvores. Uma pessoa que durar menos dia, vai durar uns 100 e poucos anos. Então vai haver longevidade, né? O impacto do pecado não vai haver tanto, porque o diabo ele foi preso, embora que o ser humano ainda tenha a sua mesma natureza pecaminosa. Por isso que no milênio haverá também salvação. Isso, torno a repetir, no âmbito dos corpos terrestres, as pessoas, os gentios que escaparam da grande tribulação e do juízo das nações e o povo de Israel, certo? Porque as pessoas que têm corpos celestes, que é a igreja, aqueles que foram ressuscitados, que virão, que estarão reinando com Cristo, eles não são materiais, eles são celestiais. Nós viveremos com um corpo celeste, transformado no mesmo corpo que vivíamos na glória, né? Como Cristo narrou nos evangelhos. Seremos como anjos. Não seremos anjos, mas seremos como anjos. Teremos o nosso corpo transformado. Por isso, meus irmãos, essa é a condição terrestre da humanidade aqui no milênio. Nós temos aqui os nossos irmãos participando, e eu quero pedir aos irmãos, se vocês tiverem alguma pergunta,
Se eu estiver aí explicando algo que ficou um pouco obscuro, faça a pergunta, pode usar aí os comentários. Estamos aqui para tirar as dúvidas e transmitir essa palavra para vocês de edificação. O irmão Francivaldo aqui manda a paz do Senhor, pastor Cícero, paz do Senhor, irmão Francivaldo. Vocês podem fazer suas perguntas, certo? E nós estaremos fazendo aqui os esclarecimentos possíveis, tá bom? Você tem plena liberdade de interagir, fazer seus comentários, fazer seu pedido de oração. Nós estaremos orando hoje e também orando amanhã no nosso clamor da quarta-feira do jejum e da oração. Você que me assiste, se você quiser tirar um momento para fazer um jejum, para que Deus repreenda essa doença, as mortes, as enfermidades, faça esta oração, tá certo? E faça esse jejum. Amanhã nós estaremos nesta campanha, tá bom? E você fazendo assim, orando uns pelos outros, orando por nós, estaremos orando por você, de acordo também com os pedidos de orações. Eu tenho certeza que Deus agirá poderosamente sobre as nossas vidas, certo? Meus queridos irmãos, estão dando continuidade às condições do milênio em relação aos animais. Os animais serão mansos e harmoniosos. Haverá harmonia com os animais, tanto o ser humano como os animais. Haverá paz. Isaías capítulo 11, versículo 6, versículo 9. E também Isaías capítulo 35, versículo 5, versículo 6. Nós vemos aqui a harmonia entre o ser humano e os animais, né? Ou seja, aquele estado que haveria lá no Jardim do Éden, aquele momento, aquela presença de Deus se relacionando com Adão e com Eva antes da queda, o povo, tanto Adão como Eva, que ia viver uma longevidade incalculável, a paz entre os animais, a natureza sem ter nenhum um tipo de ofensa no sentido de espinhos, cardos, para ofender o ser humano, que até antes da queda não tinha nada disso. Isso se completará no milênio aqui na Terra, certo? Vai haver essa transformação, vai haver essa harmonia e essa condição positiva aqui no milênio. Em relação à natureza, os animais viverão em harmonia, em paz com os seres humanos, onde a criancinha vai viver brincando com o leão, com o urso, colocando a mão no buraco da áspide, da serpente, nada acontecerá. Então vai ser 1000 anos de plena harmonia entre animais, entre ser humano, né? E como será a natureza? A natureza, nesse sentido também, certo? As mudanças climáticas, onde atualmente nós vemos a mídia, as pessoas preocupadas ao extremo com as mudanças climáticas, com o efeito estufa, com o problema da natureza, da camada de ozônio. No milênio, tudo isso será restaurado. A Terra, ela passará uma transformação de maneira que as águas, elas terão em abundância, né? Se nós estamos vivendo aí um período de escassez de água, e alguns estudiosos dizem que a água ainda vai minguar mais ainda, pois no milênio nós teremos aí uma abundância de águas, onde todo canto estará afluindo fontes, jarros de água, né? Nós teremos, a natureza não mais vai se revoltar contra as pessoas, pois estarão totalmente em harmonia, né? A fertilidade abundante, a recuperação ecológica, os jardins vão estar em abundância, assim como era no Éden, vai ser em todo o planeta. Isaías 35, versículo 1 e 2, Jeremias capítulo 31, versículo 12. E as plantas servirão para remédio das nações. Ezequiel capítulo 47, versículo 12. Por isso, haverá essa condição plena de abundância, de longevidade
né, de procriação em abundância, recuperação ecológica de uma forma espetacular. Então vai ser um reinado incomparável. Aquilo que o anticristo prometia fazer, que ele não fez, não fará, não é? E já antecipando, não fez lá na grande tribulação, Cristo fará no milênio, certo? Porque ele é o verdadeiro Cristo, é o reino de Deus aqui na terra implantado. E assim, meus irmãos, outra descrição do milênio é que haverá salvação. Né? Temos algum irmão aqui fazendo algumas perguntas. Vivemos num lugar sem pecado. Viveremos num lugar sem pecado. Exatamente. Lá não vai ter aquele pecado como o Satanás seduzir as nações para pecar. Embora nós teremos a nossa natureza terrena, nós não. Nós cremos que vamos ser arrebatados. Mas aqueles povos que passaram pela grande tribulação, escaparam, não foram assinalados, livraram-se do juízo das nações, do julgamento das nações de Cristo, e assim viverão no milênio, eles também têm que aceitar Jesus, certo? Eles têm que aceitar Jesus, né? Então, para isso, eles têm que aceitar Jesus como Salvador. Não é que eles viverão em pecado, né? Mas poderá ter essa possibilidade, pois o homem ainda tem um livre-arbítrio. Porém, não como é agora, pois Satanás, que é o que instigava o ser humano assim, com mais ênfase, com mais tentação, ele não estará presente. Apenas o homem com a sua natureza. Mas para isso, a salvação, ela terá a salvação em abundância também. O pecado, certo? Ele será detido e não será alastrado. Né? Não terá aquela profusão, aquela multiplicação de pecado. Não terá. Viveremos um reino de justiça, de paz, sem pecado, exatamente porque Cristo estará reinando, Satanás preso. Mas o homem necessita de salvação, não é? Porque tem a sua natureza pecaminosa, ele tem que ser purificada e redentiva. De que maneira? A salvação será pelo conhecimento do Senhor. É como eu li, irmãos, no estudo passado sobre o milênio, nós falamos sobre o milênio, e no milênio será a última prova do ser humano. E a última prova do ser humano, que é o milênio, será em boas condições. Né? Em boas condições. E assim a salvação será pelo conhecimento do Senhor. Isaías capítulo 2, versículo 3, capítulo 11, versículo 9, e Jeremias capítulo 31 e versículo 34. Assim, a salvação haverá. Né? As pessoas se dirigirão para Cristo, estará reinando em Jerusalém, ou pelo conhecimento, se eles quiserem ter o conhecimento de Cristo, não é? Eles receberão o perdão dos seus pecados e a redenção por completo. Porque com certeza vai haver aqueles que rejeitarão. Haverá salvação efusiva, isso é verdade. De acordo com Zacarias capítulo 8, versículo 13, também o versículo 20 ao 22, Sofonias capítulo 3, versículo 19, haverá salvação em profusão, em profundidade, certo? O que nós chamamos de uma salvação efusiva, em grande escala, no milênio. Mas estará também a possibilidade, porque Deus não tira o livre-arbítrio da pessoa, a pessoa também pode decidir, não quero conhecer Deus, eu não quero conhecer o Messias, o Cristo, ele pode rejeitar pela sua incredulidade, pode. São essas pessoas que nós vamos já entrar para o juízo final, são essas pessoas que Satanás vai ainda iludibriá-los para perseguir o povo de Deus. Vamos já chegar aí. Então haverá salvação efusiva, Jerusalém terrena estará lá restaurada, reconstruída, em glória como a cidade celeste. Ou seja, terá também a Jerusalém celeste, certo? E há quem diga que haverá a Jerusalém celeste, nós acreditamos nisso,
suspensa no céu, e a Jerusalém terrestre. A Jerusalém celeste do milênio, ela não é a nova Jerusalém, a nova cidade, a cidade santa, onde nós estaremos vivendo eternamente, certo? E assim passaremos 1000 anos vivendo assim. Em completa bênção, felicidade, vitória. E assim, meus queridos irmãos, finalizando o milênio, nós vamos agora ver como se dará a finalização do milênio, o juízo ou julgamento do grande trono branco, e eu vou falar algumas características e como será a nossa vida no estado eterno, na vida eterna. Como será? Eu vou ler aqui para vocês depois, certo? A vida na cidade eterna. Como será a nossa vida? Como será o nosso cotidiano no céu, na vida eterna, não é? Como será o nosso cotidiano lá? Será um cotidiano, eu falo cotidiano no sentido figurativo, porque lá é uma vida eterna onde não terá fim, não é? Onde não terá noite, não terá dia, vai ser a vida eterna com Deus e com Cristo e com o Espírito Santo. Então, meus irmãos, já vamos detalhar esse assunto, certo? Depois eu estarei interagindo com os nossos irmãos que estão participando aqui, mandando sua saudação. Finalizando o milênio, capítulo de número 20 do livro do Apocalipse, Satanás é solto. Vamos, capítulo de número 20, a partir do versículo de número 7. Você pode acompanhar com a tua Bíblia aí, né? Apocalipse 20, capítulo de número 7. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para a ajuntar em batalha. E subirão sobre a largura da terra, e cercarão o arraial dos santos e a cidade amada. E de Deus descerá fogo do céu e os devorou. Meus queridos irmãos, veja só, finalizando o milênio, Satanás será solto mais uma vez por um pouco espaço de tempo. Esse espaço de tempo, ele vai ludibriar, ele vai convencer muitas pessoas, muitas nações que vivenciaram o milênio. Todo aquele reino milenial que não quiseram aceitar a Jesus no conhecimento de Deus. Então, por isso que haverá ainda essa possibilidade dessas pessoas com seu coração ainda não querer Deus, mesmo vivendo aí no período tão maravilhoso desses 1000 anos. Então, os corpos terrestres, as pessoas que escaparam da grande tribulação, ainda muitas pessoas que ficaram no milênio vão ser arregimentadas por Satanás. Ele vai insuflar e vai conseguir arrebatar multidões para perseguir o povo de Israel. Nesse sentido, quando eles perseguirem que forem, será a última batalha, será a batalha de Gog e Magog. E quando assim forem destruídas, ou melhor, quando estiver para destruir a nação de Israel, que não vai conseguir destruir, pois Deus lançará fogo do céu e devorará. E aí sim será a exterminação final de Satanás. E o diabo, versículo 10 do capítulo 20 de Apocalipse. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre. Onde está a besta? Veja só que a besta, o falso profeta, eles não saíram do lago de fogo, ficaram lá
tá certo? Porque quem foi liberto depois desses 1000 anos foi Satanás, que ele é um agente espiritual para poder congregar as nações, insuflando espiritualmente para que as nações fossem combater, guerrear numa guerra chamada de Gog e Magog contra o povo de Deus. Né? Então foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite, isso aqui é uma expressão que significa eternidade. De dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Aí sim, finalizou o milênio, haverá a batalha de Gog e Magog, Satanás é destruído pelo fogo de Deus, as suas hortas, as nações as quais ele arrebanhou para ir contra Israel, será destruída com fogo do céu, e Satanás jogado no lago de fogo e enxofre. Lá é a última morte. É a última morte que representa o tormento eterno. E assim estarão lá, vivendo eternamente, não mais presos por 1000 anos, tantos anos não, eternamente. E aí, depois que estiverem lançados lá, Jesus Cristo, com a igreja, fará o julgamento dos anjos. Nós temos, eu falei que nós tínhamos aqueles julgamentos, 3 primeiros eu já falei que era o julgamento da igreja, que é o tribunal de Cristo, não para condenar, mas para galardoar, que foi depois do arrebatamento, logo na glória, antecedendo as bodas do Cordeiro. Julgamento da igreja, que é o tribunal de Cristo, que é para galardoar e não para condenar. Existiu o julgamento das nações, né, as quais eu falei agora há pouco. Nesse julgamento das nações haverá 2 julgamentos, que é o das nações e de Israel. Certo? Julgamento da igreja, julgamento das nações, que é Israel e as nações, e o julgamento dos anjos. Certo? Tem o julgamento dos anjos. Certo? Esse julgamento dos anjos, eles será, eu vou dar aqui alguns elementos, como será esse julgamento dos anjos. Nós estamos lendo aqui na Enciclopédia Popular de Profecias Bíblicas, certo? Da CPAD, na página de número 298, nós temos aqui o julgamento dos anjos. O juiz será os crentes, provavelmente junto com Cristo, pois nós sabemos que no capítulo, em Coríntios, quando Paulo ele escreve, ele diz que porventura vós não julgarão os anjos, né? Então esse julgamento, ou melhor, primeiro aos Coríntios, Paulo escrevendo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 3, vou ler melhor. Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Então, nós, a igreja, vamos julgar os anjos. Os apóstolos vão julgar as 12 tribos de Israel lá antes de iniciar o milênio. E nós agora, no finalzinho do milênio, finalizando o milênio, depois que Satanás é preso, lançado no lago de fogo, aí nós estaremos fazendo o julgamento desses anjos. Né? Versículo 6 de Judas, que diz assim: e aos anjos que não guardaram seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão em prisões eternas, até o juízo daquele grande dia. Pois aqueles anjos que se rebelaram contra Deus, né, eles serão julgados, nós estaremos lá. Certo? Os julgados são os anjos caídos. Qual o motivo? Né? O motivo é a rebelião de alguns anjos sobre a liderança de Satanás, depois do milênio, né? E assim estaremos avaliando, apenas eles serão jogados também no lago de fogo e enxofre, marcando aí o final, certo? De toda rebelião angelical. Tá bom? Então, após esse julgamento, agora Cristo Jesus entregará o reino milenial
para Deus. Apresentará, eu quero fazer uma descrição aqui, como será esse fim. Eu tenho aqui João de Oliveira, um clássico da escatologia bíblica, que fala sobre o milênio, da CPAD, muito conciso, mas bem objetivo e esclarecedor, tá certo? Então, narrativa de João de Oliveira sobre finalizando o milênio, ele entregando o reino para o Pai, o reino milenial para o Pai, para que assim possa tanto ele como o Pai começar agora o julgamento final. Ele entregará o reino ao Pai, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 24, está escrita essa referência, tá bom? Isso será no fim do milênio, quando Satanás e seus entes serão julgados pelos santos glorificados, 1 Coríntios 6 e 2. É nessa época que a terra passará por um grande estrondo, como nos afirma Pedro em 2 Pedro 3,10. Então uma nova era será estabelecida, com novos céus e uma nova terra, onde habitará a justiça e paz. Né? Então haverá o julgamento agora do grande trono branco. Esse julgamento, capítulo de número 20, versículo 11, diz assim, palavra do Senhor: E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus. Abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu mal aos mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Meu querido irmão, você que me assiste nesta noite, nós temos um público aqui nos assistindo, eu quero desde já agradecer vocês que estão nos assistindo. O julgamento final, especialmente, somente, quando será? Primeiro, quando será? Após o milênio, como eu narrei aqui, quando Cristo entregar o reino milenial para o Pai, após também ser julgados os anjos, iniciar-se-á o reino ou o julgamento final. Certo? Logo no final do milênio, depois do julgamento dos anjos, acontecerá o juízo final, o julgamento final. É o julgamento do grande trono branco. Esse julgamento, quem será julgado? As pessoas os ímpios que morreram desde Caim até a grande tribulação, e os da grande tribulação que foram marcados com o sinal da besta, e aqueles que escaparam do milênio, mas que foram seduzidos por Satanás. Ou seja, todos que não aceitaram Jesus como Salvador, todos que rejeitaram Cristo, desde Caim até a presente data e até se chegar no fim do milênio. Tá certo? São esses que estarão lá diante do trono. Esse julgamento não haverá mais salvação. Esse julgamento é para corroborar, para confirmar a condenação. Até porque é a justiça de Deus. O objetivo desse julgamento não é salvação. O objetivo é mostrar a justiça de Deus, punir os pecadores e destruir de vez o mal. Esse é o objetivo do juízo final do grande trono branco. Certo? E assim, é uma justiça de Deus porque a justiça de Deus, ela é de acordo com o seu amor. E o seu amor não pode ser maculado e a justiça de Deus não pode ser desfeita. Para tanto, é preciso que Deus condene o pecador.
certo? Deus ama ele, mas Deus deu aí 7 dispensações. No Antigo Testamento, antes de Cristo, poderia sim adquirir salvação. Como era a salvação no Antigo Testamento? Era baseado na esperança do Messias por obediência a Deus. Por obediência a Deus. As pessoas, os santos e qualquer outro que faziam a vontade de Deus no Antigo Testamento, eles obedeciam a Deus pela sua palavra, obedeciam a sua palavra, mediante a esperança no Cristo. Então, assim era baseada a salvação também no sacrifício vicário de Cristo. Todas as dispensações de todas as eras é baseado no sacrifício de Cristo. Na grande tribulação, pois os que eram degolados, eles lavavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, porque eles aceitavam a Cristo, rejeitavam o sinal da besta. Foi várias oportunidades, que a última foi a melhor da possível, podemos dizer assim, o milênio, que se adquiria salvação pelo pleno conhecimento de Deus. Apenas isso, eu quero o conhecimento de Deus, porque o conhecimento de Deus invadia a raça humana, o planeta no milênio, de paz, de alegria, não tinha Satanás para seduzi-los. Mesmo assim, eles não quiseram, muitos não quiseram. Né? Então, é por isso que o juízo final é para punir todos esses pecadores que ainda, com tantas oportunidades, não quiseram o Cristo, né? Aceitar o Cristo. Né? E os procedimentos dele é que todos estarão em silêncio. Versículo de número 12 diz assim: e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus. Abriu-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Ninguém falou nada. Não tinha mais ali advogado. Cristo agora era juiz com o Pai. Por isso que eles ali, os mortos, em silêncio, né, todos apenas observando a sentença. Porque Cristo, Jesus, Deus, Pai, não é injusto. Ele mostra a sua justiça, e a sua justiça, ela não pode anular o amor, assim como o amor não pode anular a justiça de Deus. O amor de Deus se manifestou desde o Adão até o milênio. A justiça de Deus se manifesta também, por fim, no grande trono branco. E as pessoas serão julgadas segundo as suas obras. Pastor, obra salva? Não salva. O que está em jogo aqui é esclarecendo para eles por que é que eles vão viver eternamente no tormento, na condenação eterna. Aí vai se abrir os livros. Vão se abrir os livros. Os livros vão ser abertos. Por exemplo, o livro da consciência humana. Por exemplo, vão se abrir os livros, o livro da consciência, Romanos 2:15, da natureza, Salmo 19, o livro da lei, Romanos 2:12, o livro dos evangelhos, Romanos 2:16, o livro das memórias, Lucas 16:25, e o livro das obras, Apocalipse 20:12. E por fim, o livro da vida, Apocalipse 20:15. Eu posso conjecturar, fazer aqui um comentário, que naquele dia, Deus com certeza vai ser aberto os livros, e eu parafraseando, fazendo aqui uma dramatização, os livros vão estar abertos, todos esses que eu falei, e o livro da vida. E de repente, um a um, vai ser individual, o julgamento, todos vão estar presentes, todos.
mas a pena vai ser lida e mostrada individualmente para cada um. Chamar-se-á o nome de fulano, seu nome, vem cá, você está sendo condenado. Por quê? O que foi que eu fiz? Abre-se os livros, o livro da obra, o livro da consciência, o livro da lei, e começa a mostrar, você fez isso, você praticou isso, você praticou o erro, praticou todas essas obras ruins. Porém, vamos ver se o seu nome está no livro da vida. Aí abrir-se-á o livro da vida. Não está. Se o seu nome estivesse aqui, isso significaria dizer que você tinha aceitado Jesus como Salvador. Então, o seu nome não está. Condenação eterna, lago de fogo e enxofre. E assim vai indo, um por um. Primeiro mostra as obras, sua vida de pecado, e começa a descrever e a falar. Finalizando o livro da vida, seu nome não está aqui. Condenação eterna. E assim, um por um. Um por um. Pastor, tem a possibilidade de algum dessas pessoas serem salvas? Na minha opinião, na minha visão, pelo conhecimento das Escrituras, não tem. Ali é só para confirmação, corroboração. É um julgamento que é determinatório do juízo de Deus. Já está, já todas as instâncias, todos os recursos, usando a linguagem do direito, todos os recursos, as instâncias, os habeas corpus já foram feitos. Foram 7. 7 dispensações. Finalizando com a dispensação, uma das melhores, como o Severino Pedro da Silva, uma certa feita diz. Será um tempo de prova, uma das melhores, um dos melhores tempos de prova, o milênio. Então, as instâncias já aconteceram. A época que o advogado o advogou, o protegeu, já passou, na dispensação da graça. Agora, somente para mostrar a justiça de Deus, para exercer a justiça de Deus, tá certo? E assim, meus irmãos, serão abertos os livros, um por um, e assim serão julgados, um por um, todos julgados, de acordo com esses aqui. Pois os mortos, desde, como eu vou repetir, desde de Caim até agora, essa aqui é a segunda ressurreição, ou seja, a ressurreição dos ímpios. Né? A segunda ressurreição, que é a ressurreição dos ímpios, desde Gênesis até o presente momento. Tá certo? E assim acontecerá o juízo do grande trono branco. Os ímpios serão lançados no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte, e lá viverão eternamente atormentados. Né? Como diz as Escrituras. Vou repetir a leitura que eu fiz agora há pouco. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriu-se os livros, e abriu-se outros livros, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu mal aos mortos que havia, e a morte e o inferno deram seus mortos que nele havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. E assim finaliza a vida dos ímpios sem Deus, sem Cristo, sem salvação, de tristeza, de dor. Por isso, meu querido e amado irmão, você que ainda não é evangélico, que não aceitou Jesus como Salvador, faça a tua decisão. Nós vamos já falar do estado eterno e como será na eternidade. Como será a vida na eternidade? Vamos dar um preâmbulo, apenas uma visão, como as Escrituras nos narram, porque muitas coisas maravilhosas que o coração não conhece,
nós estaremos vendo lá, tá bom? E assim, os que morreram sem Deus, sem salvação, foram julgados no grande juízo do grande trono branco, viverá lá eternamente, no tormento eterno. E para nós, versículo 21, capítulo 21 de Apocalipse e capítulo 22, aí se concretiza aquilo que Deus queria fazer no início, no capítulo 1 e 2 do Gênesis. Capítulo 1 e 2, sem pecado, do Gênesis. Do capítulo 3 ao capítulo 20, ainda é toda a narrativa de pecado, de condenação. Mas do capítulo 21 e 22 de Apocalipse, é uma vida eterna sem pecados. Se realiza o propósito de Deus, o qual Ele estabeleceu no início, e o homem por si só caiu. E agora, aqueles que estão com Cristo, aqueles que viveram com Cristo, no seu reino milenial, nação de Israel, todo o povo vão viver uma vida eterna com Cristo Jesus. Onde haverá aí uma transformação, onde estaremos eternamente com Ele. Versículo 1 do capítulo 21 de Apocalipse. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passarão, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como esposa ataviada para o seu marido. Eu ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e ele será o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Meus queridos irmãos, aqui nós estaremos agora na eternidade. Lá é um novo céu e uma nova terra, não é essa terra aqui, terrena, de árvore, de planta, de rio, não. É uma terra eterna, é uma vida eterna, na glória, com miríades e miríades de pessoas. Só na grande tribulação, aqueles que foram salvos, degolados, por amor à palavra, milhares e milhares de pessoas de todos os povos, línguas, tribos e nações. Imagine a igreja, imagine o povo de Israel, são bilhões e bilhões de pessoas, como a areia do mar, como diz as Escrituras. Estaremos vivendo na eternidade com Deus. Uma terra e um novo céu eterno. Não é essa terra aqui, não. Não é o paraíso aqui na terra, não. É uma terra diferente. Não vai haver sol, não vai haver lua. Cristo será o brilho. Cordeiro será o sol. Louvado seja o nome de Jesus. Então vai ser uma coisa esplendorosa, uma coisa que o olho não imagina, o entendimento não compreende direito, porque é algo espiritual. Essa é a nossa convicção, onde nós estaremos vivendo eternamente com Cristo, com Deus, com o Espírito Santo. Como será a nossa vida na eternidade? Como será lá o nosso cotidiano na vida eterna? Cotidiano é uma linguagem figurativa para dizer que nós teremos uma interação, nós não vamos viver alienados, zumbis, não. Vamos ter plena consciência, tá certo? Como será? Para finalizar o nosso estudo, eu quero ler para vocês a vida eterna da igreja, de todos aqueles de Israel, todos aqueles agora que estão na eternidade. Como será a nossa vida? Para finalizar, irmãos, o estudo do Apocalipse, da escatologia bíblica, como será a nossa vida eterna na glória? Primeiro, uma vida de comunhão com Deus. Apocalipse 22, versículo 4. Contemplarão a tua face. Contemplarão a tua face. 1 Coríntios 3,12. Porque agora vemos como espelho, obscuramente,
Então veremos face a face. Então será uma vida de comunhão com Deus. Nós vamos ver Deus face a face. Aí sim, vai ser uma bênção maravilhosa. Uma vida de descanso. A nossa vida lá na eternidade, lá no céu de glória, no esplendor celeste, vai ser uma vida de descanso. Apocalipse 14, 13. Vai ser uma vida de total entendimento. 1 Coríntios 13, 12. Vai ser uma vida de santidade. Apocalipse 21 e 27. Vai ser uma vida de alegria. Apocalipse 21 e 4. Você pode ler depois o livro 21 de Apocalipse, o capítulo, tá bom? Uma vida de serviço. Nós estaremos ocupados lá, nós vamos servir, certo? Mas uma coisa maravilhosa, uma vida eterna de abundância e de serviço, Apocalipse 22, 3. Uma vida de glória, 2 Coríntios 4, 17. E uma vida de adoração, Apocalipse 19, 1. Portanto, meus irmãos, essa será a vida eterna de glória para os crentes salvos na pessoa bendita de Jesus. E quem não aceita Jesus como Salvador, é o tormento eterno, choro e ranger de dentes eternamente. Assim, meus irmãos, finalizamos nosso estudo sobre escatologia bíblica. Se você quiser rever um estudo desse, você pode acessar o nosso canal no YouTube. Lá você compartilha, se inscreva, dê o seu like, tá bom? Participe lá do nosso canal, você estará ajudando o nosso canal e ajudando a propagação do Evangelho, da Palavra de Deus para as nações, tá bom? Meus queridos irmãos, a paz do Senhor para todos. Quero mandar só a paz do Senhor aqui para a irmã Iranilde, que entrou, e mandar a paz do Senhor, irmã Iranilde. Deus te abençoe grandemente. Irmão Adilson, a paz do Senhor, pastor abençoado, que Deus te abençoe sempre. Pastor Cícero e sua família abençoada. Amém, irmão Adilson Brito. Deus te abençoe grandemente. Né? E a paz do Senhor, irmão Genilson. Paz do Senhor, irmão Genilson. Deus abençoe a todos vocês. É no nome de Jesus. Vamos orar, encerrando o trabalho do Senhor. Amém? Oremos. Querido Deus e eterno Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, graças nós te damos, Senhor, por mais esse momento na tua presença. Abençoa o teu povo, dando saúde, paz, e assim converte, Senhor, transforma esta vida, escreve o nome dele no livro da vida, que assim, Senhor, se ele tenha aceitado Jesus como Salvador. Pai eterno, eu rogo a tua bênção no nome de Jesus, que vive, que reina para todos sempre. Amém? Paz do Senhor para todos. Até amanhã, 7 horas da noite, no nosso culto do clamor, em nome de Jesus. Paz do Senhor para todos. Deus os abençoe.